Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Beraldi, economista da UMIE, e hoje eu estou aqui para mais uma rodada de episódios do Bússola Econômica, o programa que orienta vocês com dados muito relevantes do ambiente de negócios para que vocês possam considerar no planejamento. E hoje eu estou recebendo aqui a Isabela Tavares. A Isabela é economista, consultora da Tendências Consultoria e ela é especialista no acompanhamento do varejo, serviços e crédito. Tem informações muito importantes aqui, com certeza, para nós, para a gente discutir sobre o cenário econômico. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Beraldi. Obrigada aí pelo convite. Vamos lá, então. A gente vai ter uma sequência aqui de episódios do Bússola, conversando um pouco com a Isabela, para entender o que está acontecendo, o que está sustentando esses mercados nesse ano, quais são as perspectivas, né, de curto prazo e as perspectivas também para o ano que vem. Então eu queria começar, Isa, te fazendo uma pergunta já direta. O que você identifica como grandes oportunidades que estão mantendo a economia, evidentemente que em grandes desafios, mas ainda crescendo? Bom, a gente está vendo mesmo que a gente teve um começo do ano bom para consumo das famílias, terminou 2024 com crescimento, o começo de 2025 mostrou um crescimento. No entanto, a gente tem visto alguns movimentos já nos meses recentes de desaceleração nesse crescimento. O que tem mantido esse crescimento e volumes ainda altos, principalmente para o consumo das famílias, é o mercado de trabalho. A gente tem um mercado de trabalho bem resiliente, com geração de rendimentos, maior número de empregos, inclusive empregos formais, que ajuda bastante esse consumo das famílias, e isso tem sido um fator bem positivo. Por outro lado, a gente tem alguns fatores que já estão levando a essa desaceleração, essa perda de crescimento aí que a gente tem visto. Ainda são vendas em volumes altos, mas a gente já vê aí uma desaceleração. E aí a gente pode citar principalmente as condições financeiras mais restritivas, isso vem desde o começo do ano, com o aumento dos juros, aumento da inadimplência. Isso impacta principalmente as vendas de bens duráveis, né, que são mais afetadas por esse cenário, e as pressões inflacionárias no poder de compra. Então a gente viu um começo do ano com inflação, principalmente de itens essenciais. Então a gente tem alimentação, energia, isso pressiona o poder de compra e diminui aí o que as pessoas têm disponível para consumo. Então acho que de modo geral a gente ainda vê volumes altos, a gente ainda vê um cenário positivo, principalmente por esse mercado de trabalho e alguns programas que estão vindo de estímulo à demanda, mas por outro lado a gente tem os desafios do cenário, que a gente tem condições financeiras mais restritivas e uma inflação em níveis muito altos. Essa questão da inflação que você mencionou é muito importante. A gente escuta muito isso nas pesquisas que a gente faz aqui com empreendedores sobre pressões de custos. E os índices gerais mostram isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, o IGPM do fechamento do primeiro tri do ano passado, era um IGPM em queda. E se a gente pegar agora, nesse mesmo período, no fechamento do primeiro tri, a gente tem um IGPM acima de 8% no acumulado de 12 meses. Sim. Então, aparece em bens essenciais e aparece, obviamente, nos índices gerais de inflação também. Então, o contexto de pressão de custo é muito diferente, né? Sim, com certeza, né? Se a gente olhar essa inflação, é uma inflação totalmente diferente do que a gente tinha ano passado, que foi um dos fatores positivos para a gente ter um crescimento bem robusto do consumo das famílias, né? Se a gente olhar, a gente tem um começo do ano com uma inflação de alimentos muito pressionada, a parte de combustíveis, outros itens também, essa parte de serviços que compõem aí bastante esses itens de inflação, também estão muito altos por conta do próprio mercado de trabalho mais resiliente. Então essas pressões de custo, tanto para o lado do empresário, quanto também para o lado do consumidor, chegando no preço final, bens industriais mostrando aí algumas pressões em alguns itens, isso acaba corroendo aí o orçamento dos dois lados da economia. Sim, sem dúvida. E sabe que todo esse contexto que você está passando para nós aqui, a gente vê, né, no mercado de PMS. A gente teve um começo de ano muito mais desafiador e dá para pegar nesse mercado específico que você está falando, o que a gente observa no comércio. A gente teve um 2024 muito positivo para as PMEs do comércio. Os níveis continuam em patamares elevados, mas a gente observa essa desaceleração e uma perda de fôlego no índice que encerrou o segundo tri, inclusive, no comércio, um pouquinho no campo negativo já. Então fica bem evidente isso. E quando você fala, né, sobre todo esse contexto que tem sustentado a economia, você acredita então que se a gente fosse falar em perspectivas de curtíssimo prazo, para os próximos meses, uma boa dica para os empreendedores seria focar
na oferta de produtos e serviços de ticket um pouco mais baixo para as famílias? Acho que sim, acho que é uma boa dica, né, você ter em mente como que tá esse cenário econômico, né? Então a gente tem alguns fatores que vão ajudar mesmo esse consumo de tickets de bens duráveis, que a gente fala que é um pouquinho mais baixo, né, de bens duráveis com ticket mais baixo, que são alguns programas como o próprio crédito trabalhador, né, que traz aí condições financeiras um pouco melhores, as pessoas acabam aumentando o seu orçamento em termos de empréstimo, mas que é mais voltada para esse ticket. Então, em termos de próximos meses, acho que o foco é mesmo nesse sentido de olhar esses bens de ticket mais baixo. Legal. Isa, te agradeço muito pelas informações. A gente encerra aqui esse começo do nosso bate-papo e a gente volta no próximo episódio para falar mais daquela oportunidade que existe para o varejo, do crescimento sazonal de vendas no final do ano. Obrigado, pessoal. Obrigada.